Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para mais uma meditação. Aproveitando, convidando você, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que tivermos uma nova mensagem postada no nosso canal e espalhe esse canal entre os seus conhecidos. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Essa semana, a porção semanal que nós estamos estudando é a porção semanal de Corá. Em português, esse nome é Coré, e ela vai tratar da rebelião que Coré, Datã e Abirão levantaram no meio do arraial de Israel contra o nosso grande líder Moisés. A Bíblia vai nos mostrar no decorrer da história que uma rebelião dá início a outra rebelião, que é a questão de, na semana passada, nós termos visto que os 12 espias viram a terra, 10 voltaram falando mal, e isso causou entre o povo um sentimento de tristeza, de blasfemação, de murmuração. E por causa desse sentimento, dessa atitude tomada pelo povo, Deus ordena que eles fiquem mais 38 anos vagando pelo deserto, porque eles ficaram 40 dias vendo a terra e quando voltaram falando mal da terra. Então, para cada dia que eles ficaram lá, Deus deixou eles um ano no deserto. Passado isso, essa paraxá de Corá está no capítulo 16 e o verso 1 de Números, até o capítulo 18 e o verso 32. Eu vou ler alguns versículos para nós usarmos como base. Corá, filho de Itzar, neto de Querate, bisneto de Levi, junto com Datã e Avirã, filhos de Oliave, e On, filho de Pelete, descendentes de Reuven, reuniram homens e se rebelaram contra Moshe. Aliaram-se a eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Eles se reuniram contra Moshe e Aharon e disseram-lhe: vocês se valorizam em demasia. Afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse a Corá e a todo o grupo: amanhã cedo Adonai mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproxime dele. Sim, ele fará que a pessoa escolhida se aproxime dele. Corá e todo o seu grupo façam isto. Amanhã peguem incensários, acendam o fogo e ponham incenso neles diante de Adonai. O escolhido por Adonai será o santo. Vocês, filhos de Levi, que se valorizam em demasia. Moshe disse a Corá: ouça aqui, filhos de Levi. É insignificante para vocês o que Deus os tenha separado da comunidade de Israel para se aproximarem dele, realizarem o trabalho no tabernáculo de Adonai e permanecerem diante da comunidade servindo-a? Ele aproximou você e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, para perto, com você. Agora você também deseja o ofício de Corém? É por isso que você e seu grupo se uniram contra Adonai. Afinal, o que é Aharon para que vocês se queixem deles? Nós vemos aqui a narrativa, do início dessa rebelião. Então, uma rebelião liderada por 4 homens. Quais são esses homens? Corá, que é o principal, vai tomar a frente. Datã, Abirão e um homem chamado On. Esses 4 acharam-se no direito, porque a gente pode pensar assim, foi do nada? Não, não foi do nada. Na verdade, eles estavam se rebelando contra uma ordem que Deus havia dado. Porque na passagem da semana passada, quando o povo
fala mal da terra e Deus determina que eles vão morrer no deserto, não tem jeito, vão ficar lá para morrer, eles criam duas rebeliões contra Deus depois que eles ouvem essa sentença. Qual é a primeira? A primeira rebelião é que eles decidem subir contra a cidade que Deus tinha dito que não era para subir mais. Deus trouxe eles até a porta e falou, já que vocês não querem entrar, vocês não vão entrar, vão morrer, não adianta. E aí eles se juntam e eles querem conquistar a terra mesmo sendo contra a vontade de Deus. E aí a Bíblia diz que eles vão, mas perdem a batalha e eles entendem que não conseguem. Qual é a segunda linha de rebelião que se começa? A segunda linha de rebelião é porque eles têm fixado na mente deles a ideia de levantar um novo líder e, com esse novo líder, voltar para o Egito. E por que queriam voltar para o Egito? Às vezes nós pensamos assim, poxa, os caras eram escravos lá e queriam voltar para o Egito. Segundo a história bíblica, segundo comentários bíblicos, o Cora era um alto funcionário do faraó no Egito. Ele era um camarada importante lá, até vamos usar uma palavra em português, como capataz. Né? Ele era um dos líderes que dominava o povo de Israel. Ele não era um escravo qualquer. Ele dominava entre o povo de Israel a serviço do faraó. E segundo a tradição, Cora era um homem inteligente, era um homem que tinha uma fala fácil e que era muito rico. Ele ficou muito rico prestando esse serviço para o faraó. Então, quando ele tem vontade de voltar para o Egito, ele sabia que se ele voltasse para o Egito, ele ia voltar àquela vida que ele tinha antes de serem libertos. Só para vocês terem uma ideia, a tradição bíblica, a tradição rabínica, vai dizer que Deus teve que matar muito judeu durante a praga da escuridão, que não queriam sair do Egito. Eram pessoas que estavam bem posicionadas no Egito e não queriam sair. Então, naquela praga das trevas, né, que ficou 3 dias, diz a tradição rabínica que muitos judeus morreram naquela época, que não queriam sair, e foram enterrados justamente para que os egípcios não vissem o que estava acontecendo com o povo de Israel. Então, o Cora era um camarada que ele tinha os seus interesses acima do interesse da comunidade. E quando nós paramos para pensar sobre essa posição de se rebelar contra uma liderança que Deus se levantou, esse é o primeiro ponto, né? As pessoas, quando elas não conseguem estar sob a égide de uma liderança, é porque ela tem geralmente interesses por trás dessas condições que vão fazer com que ela não queira mais respeitar a sua liderança. Então o Cora, ele era rico, ele tinha uma posição elevada no Egito, ele era levita, ele era descendente da tribo de Levi, tinha direito a determinados serviços no sacerdócio, era uma tribo que não era contada junto com o povo, porque Deus, quando ele coloca a oferta sobre o primogênito, ele diz, a tribo de Levi nunca vai ser contada. Por quê? Porque a tribo de Levi é como se fosse minha. Então, ele não reconhece tudo o que Deus deu para ele. Ele não reconhece o chamado, ele não reconhece a posição, ele não reconhece. E isso, amado, muitas vezes acontece na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós temos a tendência de não valorizarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, nós olhamos determinada coisa, vemos que Deus é bom, Deus me chamou para isso, e parece que para o que Deus me chamou é muito pequeno. Eu tinha que ser maior, eu tinha que ter mais proeminência, eu tinha que ser mais importante. E essa figura, essa preocupação de buscar ser mais importante, acaba fazendo com que nós não valorizemos a chamada que Deus tem para mim. A chamada para o que Deus me chamou. Então, nós vemos na Bíblia homens que, entre aspas, né,
pareciam que eram tão pequenos em termos de posição social, de posição no meio da assembleia, mas que eram extremamente importantes. Então, quando nós paramos para pensar no que Deus nos chamou, essa deve ser uma coisa que nós devemos ter em mente muito clara. A minha chamada, ela é importante quando eu a cumprir com afinco e com destreza. Então, às vezes, para que Deus te chamou? O que Deus quer de você? Porque quando você ouve um questionamento como esse que eu estou fazendo agora, dentro de você Deus vai responder para você. Deus vai falar para você, olha, você foi chamado para isso. Então, fica, como diz a Bíblia, fica na posição que você foi chamado. O Cora, ser descendente de Levi não era importante para o Cora. Ele estava de olho no serviço que o Arão apresentava. Então, quando ele olha para o Arão, ele vê que o Arão, aos olhos dele, porque o Arão ganhou uma roupa especial de Deus. O Arão era o único que podia entrar no Santo dos Santos. O Arão era quem fazia o sacrifício. O Arão isso, aquilo, outro. E o Cora achou que ele era tão importante quanto o Arão. Então, meus amados, o que eu tenho que tomar cuidado? De não menosprezar o que Deus me chamou. Olha, pode ser uma coisa muito simples. Talvez você veja eu aqui gravando um vídeo e você pense assim, puxa, eu também queria fazer um vídeo. Foi para isso que Deus te chamou? Deus te deu um dom, uma unção para você fazer isso? Para você ser um ensinador, para você ser uma pessoa que fala? Às vezes, Deus te chamou, por isso que no Novo Testamento a Bíblia vai usar tantos os dons espirituais quanto os dons ministeriais como um meio de que todos abençoem e sejam abençoados entre nós. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo, mas eu sou péssimo para cantar. Então não adianta nada eu ter inveja de alguém que canta e canta muito melhor do que eu. Não adianta nada eu ficar preocupado, puxa, mas eu não canto, eu queria cantar, eu queria fazer isso, fazer aquilo outro. Não, eu fui chamado para uma coisa e para o que Deus me chamou eu preciso trabalhar com muito afinco. Então o Cora, qual é o primeiro problema dele? Ele não está valorizando a chamada que ele tem. Olha, amados, a tribo de Levi, ela vai ser dividida, né, entre Moisés e Arão, porque o Arão, a linhagem do Arão toma conta do sacerdócio. E a descendência que vem de Moshe, ela vai fazer uma parte do trabalho e o outro irmão de Arão vai fazer, a linhagem dele segue todos trabalhando dentro do templo. Então, era uma coisa tremenda, porque quando o templo, quando o tabernáculo precisava ser movido, o povo ia sair, era uma coisa, uma engenharia maravilhosa. Então eles tocavam a trombeta de prata, cada pessoa sabia o que ela tinha que pegar, como tinha que pegar, e ela ia fazer aquilo que ela era determinada. Se alguém deixasse de fazer, então tinha lá, tribo de fulano, vai pegar as pilastras que seguravam as paredes do tabernáculo. Cicrano vai pegar os panos que cobrem o tabernáculo. Bertrano pega a arca da aliança e tudo mais. Se alguém não fizesse a sua parte, embolava tudo. Não dava certo. Então Deus fez de uma forma que todos fossem importantes. E o Cora não está achando a importância dele. E, amados, mais importante do que você parecer, do que você, sabe, tá em holofote, tá não sei o quê, mais importante do que tudo isso é você estar fazendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Às vezes, parece aos meus olhos, aos olhos das outras pessoas, isso não é importante. É. Se Deus te chamou para fazer uma coisa, é porque isso é importante. E Deus quer você fazendo isso. Se você não fizer isso, quando você chegar diante de Deus, Deus vai falar para você, vai falar, olha,
você não fez o que eu mandei você fazer. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, não, eu vou ser um grande empresário porque eu só sou um porteiro na igreja. Se Deus te chamou para ser um porteiro, Ele vai querer de você que você apresente o trabalho de um porteiro. Então, meu querido e minha querida, valorize o que Deus te chamou. Para que Deus te chamou? Valorize isso é importante. Então, o Cora, ele tem o seu interesse por trás. E olha como ele é ardiloso. No versículo 3, ele vai dizer assim: eles se reuniram contra Moshe e Aharon e disseram-lhes: vocês se valorizam em demasia, afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da Assembleia de Adonai? Veja a artimanha que o Cora usa para ganhar aquela multidão, para ganhar aquele povo. Ele começa, olha, todo mundo aqui é santo. Era santo? Era. A comunidade toda era santa? Era. Mas, para cuidar do tabernáculo, Deus determinou apenas a tribo de Levi. Então não adiantava o camarada que era lá, por exemplo, da tribo de Ruben. Não, eu vou trabalhar. Não vai, filho. Deus não escolheu Ruben. A tribo de Issacar não vai trabalhar no templo. Isso aí é para a tribo de Levi. Então, veja que acontece um elogio de Cora. Todo mundo sabe que a comunidade é santa. Todo mundo sabe, mas olha só, nessa rebelião dele, ele não vai lá só com os levitas, ele vai lá com homens descendentes de Ruben e outros que estão lá para fazer, irmãos, não era a função deles. Olha, ele começando a misturar as coisas. Existem pessoas que não é para fazer determinado tipo de serviço. E se ele for colocado, ele vai fazer mal. Então, quem toma conta das coisas de Deus tem que ter uma percepção espiritual toda especial. Por quê? Porque senão você vai colocando outras pessoas em posições erradas e isso vai dar problema lá na frente. Então, ele começa a bajular toda a congregação. Todo mundo é santo. Beleza, todo mundo é santo. Mas nem todo mundo tem a chamada para fazer aquele serviço. Então, o que Moisés responde para ele? Amanhã cedo, no versículo de número 4. Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse a Cora e a todo o grupo: amanhã cedo, Adonai mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa, que ele permitirá que se aproxime dele. Para quem que Deus colocou a responsabilidade de escolher lá, de determinar os serviços? Para Moisés. Quando Moisés é questionado, Moisés não assume essa responsabilidade. E está certo. Por que está certo? Porque a responsabilidade foi dada para ele como um emissário de Deus, mas a ordem é de Deus. Então, Moisés não fala: amanhã eu vou provar, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou falar, amanhã. Não, ele fala assim: amanhã Deus vai mostrar quem é dele e quem não é. Deus amanhã vai mostrar quem tem que se fazer o serviço e quem não tem que fazer. Então, ele chama Deus para dentro do problema. Olha, Deus, eu falei que era assim porque tu mandou. Agora eles estão questionando. Então, meus amados, como é que nós vamos saber quem é de Deus e quem não é? Primeira coisa, Moisés pega e fala: amanhã vocês tragam o incensário de vocês e ponham fogo. O que é o incensário? O incensário, ele simboliza, irmãos, o incenso. A Bíblia mostra o incenso. O incenso é algo que tem um cheiro. E é uma coisa muito importante quando a gente lê a Bíblia, que quando Deus, por exemplo, alguém apresenta um sacrifício, quando Deus recebe esse sacrifício, a Bíblia vai dizer assim, que o sacrifício subiu como um cheiro agradável. O incenso, ele tinha a responsabilidade de subir um cheiro agradável.
E isso apresenta o quê? Representa o quê? Representa as orações. O incenso representa as orações. Então, é como se Moisés dissesse: amanhã vocês vão apresentar a oração de vocês e nós vamos ver se vocês têm razão ou se vocês não têm razão. Então, meus queridos, ele vai colocar, já que vocês querem fazer parte do ministério, amanhã vocês vão ter oportunidade de ministrar. E quando vocês ministrarem, vamos ver o que Deus vai fazer. Então, existem pessoas que ela quer fazer determinada coisa, mas ela não tem chamada. Então o que acontece? Quando você põe ela para fazer, ela vai se enroscar toda. Vai se enrolar, o negócio não vai frutificar. Por quê? Porque não é a função dela. Então, o Cora vai ter a grande chance. E é engraçado que o que acontece? Quando a gente lê o versículo 1 do capítulo 16, diz assim, ó: Cora, o filho de Itzá, neto de Querate, bisneto de Levi, junto com Datã e Aviram, e os filhos de Eliabe, e On, o filho de Pelete. Mas na hora em que eles são destruídos, a gente não vê esse homem aqui, On, sendo punido. Por que será que o nome dele não está? Diz a tradição rabínica que On estava no mesmo barco que Coré, Datã e Abirão. E aí, amados, diz que quando ele chegou em casa, esse On tinha uma esposa, e a esposa era crente mesmo. Era daquelas labareda. Era igual a minha assim, canela de fogo. Então, o que aconteceu? A mulher do On catou ele pela orelha e falou: ó, para com isso, você vai se dar mal, esse negócio de ficar se rebelando contra Moisés. E ela, ó, começou a aconselhar. E no outro dia, quando os rebeldes se juntaram e foram lá falar, diz que chamaram o On. Foram lá chamar On. Quando chegaram na porta da tenda, a mulher do On estava lá. E quando eles chegaram lá, ela falou: ó, o On não está muito bom e podem ir embora que ele não vai não. E ele não foi. E o fato dele não ter ido, ele ter desistido pelo conselho da sua esposa, ele foi salvo de ser destruído junto com Cora, Datã e Abirão. Então, amados, Deus sempre vai nos orientar. Quem sabe essa palavra aqui, ó, é uma orientação para você. Quem sabe você está querendo ser levado. Escute esse conselho hoje. Tenha a humildade de estar sobre as asas da sua liderança. Tenha a humildade de reconhecer a sua liderança. Tenha a humildade de reconhecer, porque a Bíblia diz assim, ó, que se nós formos fiel no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Então seja fiel. Esteja pronto para ser fiel. Então, amados, o que acontece? Deus vai decidir a causa. A Bíblia diz que, no capítulo 16, o verso 12, que em seguida Moisés mandou chamar Datã e Abirão para falar com eles. E eles falaram: nós não iremos. Então, veja que o pecado da rebeldia, do coração duro, sabe, o coração de pedra, ele é terrível. E aqui Datã e Abirão tiveram a oportunidade, assim como On foi aconselhado pela sua esposa, Moisés chamou os dois: vem cá, vamos conversar. E eles não quiseram ouvir Moisés. Amados, quem não gosta de ouvir vai sofrer as consequências. Porque no outro dia, o que aconteceu? No outro dia, Deus resolve rapidinho o negócio. Olha, eu vou ler no versículo de número 26 do capítulo 16. Olha o que a Bíblia diz. Moisés levantou-se e foi até Datã e Abirão, e os líderes de Israel o seguiram. Ali ele disse à assembleia: deixem as tendas desses homens ímpios, não toquem em nada que lhes pertencem, ou vocês poderão ser engolidos por todos os seus pecados. Assim eles se afastaram das tendas em que Corá, Datã e Abirão viviam. Olha, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, primeiro, quando a assembleia se levanta contra Moisés, Deus fala para Moisés o seguinte, mais uma vez, semana passada ele também fez a mesma coisa. Agora, de novo, Deus vai falar para Moisés o seguinte: Moisés, sai você e Arão do meio deles e deixa que eu resolvo. E Deus só não matou todo mundo, irmãos, porque mais uma vez Moisés foi interceder. Então, o líder de verdade, ele está sendo massacrado,
mas ele tem o coração de sempre estar intercedendo, mesmo por aqueles que estão sendo ingratos, mesmo por aqueles que estão sendo egoístas, que não estão tendo discernimento espiritual. O líder sempre vai buscar essa condição. Então Moisés intercede e aí Deus fala, então faz o seguinte, não toquem em nada. Isso é uma coisa muito importante para mim e para você, amados. Quando nós vemos pessoas que elas estão em estado de rebeldia, eu vou falar aqui exclusivamente de rebeldia. Quando você vê pessoas que estão em estado de rebeldia, em estado de, sabe, de querer procurar briga, encrenca, irmãos, não toca, não encosta, não se alie com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque Deus amaldiçoou tudo o que esses homens tinham. A tenda, os objetos, os animais, todo mundo. Deus falou, não põe a mão, não encosta, porque eles vão ser engolidos vivos. Quando Moisés falou, olha, vamos fazer o seguinte, e aí Moisés foi firme, porque ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo aqui, vocês que são rebeldes, fica aí desse lado, eu e a comunidade vamos ficar desse aqui. Se Deus escolheu um de nós, vai fazer o seguinte, vai ficar tudo em paz. Agora, quem não foi escolhido, vai abrir o chão e vai comer o camarada vivo. E, amado, foi isso que aconteceu. Nós temos, irmãos, que não esperar acontecer as coisas piores para nós reconhecermos que estamos errados. Nós não temos que esperar o buraco não ter mais jeito, porque antes que isso aconteça, Deus vai ter misericórdia para comigo e para com você. Então, meu querido, essa paraxá dessa semana, a paraxá de Cora, ela traz esse ensinamento para nós. Primeiro, eu estou olhando e valorizando a chamada que Deus tem para a minha vida. Eu estou reconhecendo que Deus me chamou para uma determinada situação e eu estou sendo fiel a essa determinada situação. Segunda coisa, com quem que está me orientando? Quem que está me aconselhando? De quem que eu estou ouvindo os conselhos? O homem foi salvo porque a sua mulher conversou com ele. Quantas vezes alguém vem nos orientar diferente daquilo que nós estamos fazendo e nós achamos que a pessoa não gosta de nós, está procurando encrenca com nós? Não, a pessoa está buscando paz. Então, meu querido e minha querida, quem que nós estamos ouvindo? Quem que nós estamos seguindo? Poxa vida, eu estou seguindo aqui e o que significa eu estar seguindo isso aqui? Essa pessoa que tem o temor de Deus, essa pessoa que tem a graça de Deus sobre a vida, tem um conselho sábio, tem palavras de sabedoria na sua boca ou não? Então, meu querido, nós temos que tomar cuidado, porque o Cora, ele tinha os seus interesses por trás de tudo isso. E nós temos que nos proteger para não sermos contaminados pelos nossos próprios interesses. Eu quero desejar a vocês uma boa semana. Shavua Tov para todos vocês, uma boa semana, que Deus abençoe. Só lembrando, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus através desse canal. Se inscreva aí, comente, coloque uma chaminha aí nos comentários, só para nós, o YouTube entender que nós estamos sendo assistidos. Nós estamos aí chegando, falta pouquíssimo para 2.000 visualizações no nosso canal. E isso é uma bênção que eu devo a todos vocês. Baruch Hashem, bendito seja Deus por mais essa vitória. Uma boa semana e Deus abençoe a todos.